Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula e você está no seu portal bíblico. E hoje nós estamos dando sequência ao nosso estudo para o quarto trimestre de 2020, lições jovens da CPAD, onde estamos estudando os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia Sagrada, lições preciosíssimas de grande enriquecimento espiritual. E eu gostaria de que você acompanhasse mais esta reflexão aqui no seu portal bíblico. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração nós iremos dar então a sequência, fazendo todas as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. Vamos fazer esta oração? Aperte o cinto, venha comigo e vamos orar ao nosso Deus a partir de agora. Senhor, a Ti suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito, que visite-nos agora todos aqueles que acenderão este conteúdo, que eles possam ser abençoados por esta rica palavra. É o que nós pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir você que ainda não se inscreveu aqui no YouTube, neste portal bíblico, faça isso agora. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário que muito nos motiva, aquele like abençoado também que traz alegria ao nosso coração, e vamos disseminar esta semente boa, esta semente do bem, através de reflexões preciosas da palavra de Deus. Como eu sempre digo, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão bíblica e compartilhe o link deste canal, desta lição específica no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, e então todos serão ricamente abençoados. Quero deixar o card aqui já com todas as lições anteriormente apresentadas aqui dentro deste contexto, e já falamos a respeito de vários personagens extremamente importantes e hoje não será diferente. Vamos fazer então as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje. O texto do dia está no segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 22, que diz: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú. E disse ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então nós já notamos que o nosso personagem aqui será esta mulher chamada de Jezabel. A nossa síntese diz que Jezabel, na história sagrada, é um ícone da maldade, do desvio do culto a Deus e da perseguição aos que temem ao Senhor. E a nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico está no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículos 29 ao 33, e também no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 e 2. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe aqui na tela do seu notebook, do seu smartphone, ouça o texto sagrado a partir de agora. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E estes foram então os textos que irão fundamentar a nossa reflexão hoje. Iremos falar deste personagem enigmático dentro do contexto bíblico, um personagem que nós devemos observá-lo e não devemos praticar em hipótese alguma aquilo que praticou esta personagem chamada Jezabel.
Esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil no próximo domingo, dia 15 de novembro de 2020. Claro, todas as igrejas que fazem uso da revista da CPAD, lições de jovens, lições comentadas pelo pastor Alexandre Coelho. E a temática desta lição de hoje é Jezabel, fazendo a diferença para o mal. Já fizemos então todas as nossas leituras e esta lição, assim como as lições anteriores, possuem também alguns objetivos que devem ser alcançados até o final desta reflexão. E o primeiro objetivo, mostrar que Jezabel foi uma mulher com fé para o mal. O segundo objetivo, explicar como era a influência de Jezabel em Israel. E o terceiro objetivo, saber como se deu então o fim de Jezabel. E esta reflexão, nós iremos estudar a respeito desta personagem então chamada Jezabel, uma mulher que vai marcar o seu tempo, vai marcar e entrará para a história de Israel como um símbolo de apostasia, de desvio moral e de maldade. O livro dos Reis dedica vários capítulos justamente para relatar as abominações de Acabe e desta mulher endemoniada. Jezabel era fenícia, um povo que prestava adoração não somente a Baal, como também a diversos deuses, uma vez que eles eram politeístas. Quando ela se casa então com Acabe, não somente levou a sua fé nos seus deuses, mas também vai influenciar seu marido e também o povo de Israel de tal forma que culto a Baal ou um culto a Baal será implantado agora no Reino do Norte, no Reino de Israel. Jezabel, ainda não se dando por satisfeita em implantar o culto a Baal em Israel, também vai perseguir e vai matar vários profetas do Senhor, pois estes profetas confrontavam suas ações terríveis, suas ações perversas. Juntamente com o rei Acabe, Jezabel tentou matar o profeta Elias, um dos mais expressivos e dos mais representativos profetas no Antigo Testamento. Elias, o tisbita, vai desmoralizar publicamente os profetas de Baal, mostrando a todo Israel que só o Senhor é Deus. E eu sempre gosto de fazer esta afirmação: só o Senhor é Deus, o resto é Baal. Então, Jezabel jurou o profeta de morte e ele teve até mesmo que fugir para preservar a sua vida. Jezabel, então, nos é um exemplo de vida que deve ser lembrado, mas jamais imitado. Jezabel influenciou o povo de Deus e o seu marido para cometer os mais terríveis pecados em território de Israel. E as consequências destes pecados, desses desvios morais e espirituais, nos mostrará um fim trágico, não apenas para Acabe, mas também para Jezabel, como também para toda a casa, toda a família de Acabe. É um exemplo claro de idolatria e de apostasia. A nossa lição busca reproduzir agora para você um quadro onde nós iremos ver algumas características a respeito desta mulher chamada Jezabel, e eu quero que você acompanhe estas informações que serão apresentadas agora. Você pode acompanhar aí. Quando nós falamos a respeito de Jezabel, nós temos alguns pontos que devem ser lembrados. O primeiro, eliminou sistematicamente os representantes de Deus em Israel. Promoveu e fundou a adoração a Baal. Também ameaçou matar o profeta Elias. Um outro fato extremamente grave e que não pode ser esquecido, ela tramou a morte de Acabe e também acreditava que reis e rainhas tinham o direito de fazer ou possuir tudo aquilo que desejassem, tudo aquilo que eles quisessem. E esta não é uma verdade, isso não se aplica no contexto igreja, isso não se aplica para o contexto cristão, isso não se aplica para a vida daqueles que de fato servem a Deus. Então este personagem ou esta personagem irá trazer um grande ensinamento e nós vamos observar então e vamos entender
qual o legado, além de idolatria e maldade, qual o legado que esta mulher deixou. E eu quero já aqui abrir um parêntese e eu sugiro a você, professor da Escola Bíblica Dominical, a você, aluno da Escola Dominical, que separe um tempo desta reflexão para abordar justamente este aspecto, qual o legado que esta mulher chamada Jezabel deixou então para a posteridade. E aqui eu quero pontuar então que ela deixa como legado um espírito promíscuo que vemos operante até mesmo na igreja de Tiatira, quando nós lemos as cartas escritas pelo evangelista João, inspiradas pelo próprio Cristo e escrevendo às igrejas da Ásia. A igreja de Tiatira é repreendida por Jesus Cristo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, e ali a palavra de Deus nos diz: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, igreja de Tiatira, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. É um espírito enganador que, na verdade, atua, infelizmente, até os dias odiernos. Este talvez tenha sido o maior legado deixado por Jezabel. Dentro desta reflexão, nós iremos abordar 3 pontos distintos. O primeiro, uma mulher com fé para o mal. O segundo, a sua influência em Israel. E o terceiro também, falar sobre o fim desta mulher chamada Jezabel. O primeiro ponto, então, falando sobre uma mulher com fé para o mal, fala sobre uma mulher fenícia. Jezabel tinha a origem fenícia, e a civilização fenícia, em caráter de informação, foi uma civilização antiga cujo epicentro se localizava justamente no norte da antiga Canaã, ao longo das regiões litorâneas do atual Líbano, Síria e norte de Israel. Tiro e Sidom, por exemplo, eram naquele tempo 2 grandes e importantíssimas cidades fenícias. Então era um povo que estava dedicado à construção de embarcações e também ao comércio. O trabalho dos fenícios com a púrpura lhes rendeu recursos e muita fama. É interessante que a púrpura tíria, ou também conhecida como púrpura de Tiro, nada mais era que uma tinta natural de coloração vermelho-púrpura, extraída de caramujos marinhos e que provavelmente foi produzida pela primeira vez pelos antigos fenícios. Essa tinta tinha grande valor comercial na antiguidade e, por não desbotar, ao contrário, ela se torna gradualmente mais brilhante, mais intensa com a exposição ao tempo e à luz do sol. Então, de fato, os fenícios possuem uma grande história e um grande legado nesse aspecto. São conhecidos e a sua fama se é aprendida sobre este ponto até os dias atuais. Então veja, além desta fama por causa da púrpura produzida pelos fenícios, há quem os considere como cananeus, não devido apenas à proximidade geográfica desses povos, mas também por causa de uma invasão dos amorreus na Fenícia e na Palestina 2000 anos antes de Cristo. Eram pessoas que elegeram Baal como seu Deus e fizeram do culto a este demônio chamado Baal, haja vista, o apóstolo Paulo aos Coríntios diz que tudo aquilo que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. Então este deus pagão chamado Baal era cultuado pelos fenícios, mas não apenas Baal. Como já dissemos, os fenícios eram politeístas. Então quando falamos apenas Baal, subentende-se que eles poderiam ser monoteístas, o que não é o caso. E alguns desses deuses eram Astarte, Baal, Iã, Melcarte, entre outros. Cada cidade fenícia possuía um deus patrono diferente, com um templo dedicado a este deus. Esta, então, fala a respeito da fé de Jezabel. Ela foi criada nessa cultura fenícia e a adoração a Baal certamente lhe foi ensinada desde o berço. O que nós, como pais cristãos que temos nossos filhos, a Bíblia nos ensina, por certo, a educar os nossos filhos,
a criar os nossos filhos, a ensinar os nossos filhos no bom caminho, para que quando já adultos eles não se desviem deste caminho. Então faz parte da cultura cristã. O povo de Israel também era quase que uma ordem dada por Deus de que eles deveriam ensinar também a lei aos seus filhos, assentados à mesa, andando pelo caminho, algo que, por certo, Israel peca, transgride, e muitos ainda nesses dias odiernos também têm pecado e têm sido omissos a esta obrigação enquanto pais. Mas aqui vemos que os fenícios educavam seus filhos a este culto, a esta adoração, a estes deuses pagãos. E naturalmente nós encontramos esta verdade também na vida de Jezabel. Essa mentalidade de adoração a Baal vai continuar ao longo da vida de Jezabel e infelizmente ela não terá um encontro com Deus e vai permanecer na sua idolatria, nas suas prostituições, até o dia da sua morte. Fiel ao culto a Baal. E quando nós falamos sobre essa fidelidade de Jezabel, é extremamente interessante nós avaliarmos esta fidelidade, porque esta resiliência precisa nos ensinar alguma coisa. Quando nós observamos até o nosso adversário, o diabo, nós aprendemos com ele. E parece algo totalmente antagônico à fé cristã, aprender algo com o nosso adversário. Ora, mas aprendemos, e aprendemos justamente resiliência. Ele sabe que a guerra que ele luta está perdida. Ele sabe que, por fim, a sua cabeça será esmagada, né, sob os pés da igreja de Cristo, mas mesmo assim ele mantém-se ali firme no seu propósito de enganar e tocar até mesmo naqueles que são, ou no intento de tocar naqueles que são escolhidos. Então esta resiliência de Jezabel, ela precisa nos ensinar. Então ela não hesita em levar a sua crença, ela não hesita em levar a sua fé, saindo de Sidom, né? Ela, por certo, ou saindo da Fenícia, ela, por certo, vai agora se aparentar com Acabe por laços de casamento, e ela, por certo, vai levar esta fé, esta bagagem que ela havia adquirido enquanto uma mulher fenícia. Os fenícios, de onde Jezabel procedia, criam em deuses que existiam na mente dos seus adoradores, mas nós sabemos muito bem que esses deuses nada mais eram do que imaginação tola da mente do homem. Esses deuses não são reais, como diz o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. E este mesmo profeta, ele diz também que o povo de Israel havia cometido 2 graves pecados. O primeiro deles, haviam rejeitado o Senhor, que é um manancial de águas vivas. E o segundo pecado, o povo havia cavado cisternas rotas que não retêm água. Estes foram graves delitos cometidos por Israel, e nós sabemos que esses delitos não passariam desapercebidos, e o juízo de Deus viria a seu tempo, mas viria, e o povo de Israel, como sabemos, fora punido, como posteriormente o povo de Judá também fora punido. Nós que fomos criados como seres inteligentes, dotados de conhecimento, dotados desta habilidade de gerir a nossa mente, de aprender com aquilo que está diante de nós e aprender com os erros alheios, é prova de inteligência. E nós devemos observar os erros de Judá, os erros de Israel, e como igreja não cometer os mesmos erros, que em síntese consistia no abandono da fé, numa apostasia, e agora nós como igreja não podemos caminhar por estes caminhos tortuosos. Um caso excepcional vai acontecer, e é extremamente curioso falar a respeito disso, porque isso vai acontecer justamente com Elias. Porque veja, ele está fugindo de uma mulher fenícia, uma mulher sidônia, e agora ele está indo justamente para onde? Para a terra de Sidom, para Sarepta de Sidom. E ali ele vai encontrar uma mulher fenícia, porém uma mulher piedosa, uma mulher que vai ouvir o profeta, uma mulher que vai servir ao profeta e uma mulher que vai viver uma experiência
sobrenatural, porque creu na palavra do profeta Elias. Esta mulher, veja, enquanto Elias estava sendo perseguido por uma mulher endemoniada de Sidom em Israel, Deus envia Elias para uma viúva piedosa de Sidom, na cidade de Sarepta, que acolhe o profeta, que recebe o profeta. E veja, quando ele se levanta e vai a Sarepta, chegando na porta da cidade, a Bíblia diz: eis que ali estava uma mulher viúva apanhando lenha, e ele o chamou e lhe disse: traze-me, peço, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém, a viúva em Sarepta disse: ora, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um pouco de azeite numa botija, e vê aqui, apanhei 2 cavacos de madeira e vou preparar este alimento para mim, para o meu filho, para que comamos e após esta refeição morramos. Mas a palavra do profeta, ela é clara, ela é direta, e Deus deu uma ordem através da boca de Elias: sirva o profeta primeiro, faze primeiro para mim um bolo pequeno. E o profeta, tendo saciado a sua fome, Deus vai saciar a fome daquela mulher e do seu filho, porque o azeite na botija nunca faltou e a farinha na panela também nunca faltou na casa daquela viúva piedosa de Sarepta. Esta é uma curiosidade dentro do ministério do profeta Elias. Agora vamos falar um pouco a respeito do casamento de Jezabel com Acabe, um casamento fora da vontade de Deus. A influência de Jezabel na história de Israel é registrada no contexto bíblico por causa do casamento dela com o rei de Israel chamado Acabe. Lembrando que aqui, na altura deste ponto histórico, Israel está dividido: o reino do norte, agora com a sua capital chamada Samaria, e o reino do sul, Judá, com a sua capital chamada Jerusalém. Então é descrito na Bíblia que o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Acabe conseguiu superar os reis que o precederam e toda a maldade que estes reis que precederam Acabe cometeram juntamente. É dito que Acabe andou nos pecados de Jeroboão, e basta salientar uma nota importantíssima: esse Jeroboão é o primeiro rei de Israel. Note isso, é importante, porque haverá um Jeroboão II, até mesmo dentro do contexto de Acabe. Porque nós vamos ver que Jeroboão II é justamente da dinastia de Jeú, que é quem é o responsável, usado por Deus para eliminar toda a casa de Acabe. Então, quando falamos Jeroboão, é um padrão, é um parâmetro que a Bíblia usa, para aqueles que praticam a iniquidade, para aqueles que se desviam da fé, para o aspecto da apostasia, andaram segundo o caminho de Jeroboão, filho de Nebate. Como Davi, no Reino do Sul, se torna um parâmetro de um bom rei. Aqueles que andam segundo o caminho de Davi sempre praticaram aquilo que era bom e reto aos olhos de Deus, enquanto aqueles que andaram pelo caminho de Jeroboão, filho de Nebate, é um parâmetro para demonstrar aqueles que praticaram a iniquidade e a apostasia religiosa. Esse homem era um valente operário, aqui falando de Jeroboão, no tempo do rei Salomão, e é escolhido por Deus, sim. O profeta Aías fala a respeito desta chamada de Deus, e que ele reinaria sobre tudo o que desejar a tua alma e será rei em Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 37. Essa promessa feita a Jeroboão, filho de Nebate, era muito grande. Era uma promessa grandiosa, mas quando Jeroboão de fato se torna rei, ele se esquece. Aqui o comentarista diz que ele se esquece, mas eu creio que não há um esquecimento. Eu creio que aqui, eu diria que ele não se esquece, eu diria que ele teme que Deus não seja fiel ao que disse, e temendo que o povo retornasse a Jerusalém para adorar, perdendo assim a sua autoridade sobre o povo, ele cria agora paliativos ao povo do norte, colocando um bezerro de ouro em Betel, que é o extremo sul do território do norte, e um bezerro de ouro também, um bezerro construído e colocado em Dan, que é
a parte mais setentrional do reino do norte, ou seja, nos limites do reino do norte, Dan e Betel haviam bezerros que deveriam ser adorados. Há aqui uma clara influência do Egito, do tempo que Jeroboão, filho de Nebate, passou no Egito. Aqui há uma clara influência e ele leva o povo à adoração destes bezerros de ouro. Ele convence o povo de que seria trabalhoso irem a Jerusalém adorar, e com esses bezerros, veja, inseriu as 10 tribos do norte, as 10 tribos daquele que é chamado Reino de Israel, na mais terrível idolatria. Ele também constitui sacerdotes, pessoas que não eram da tribo de Levi, dos mais baixos do povo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 33. E aqui está claro diante de nós o resultado fatídico desta conduta terrivelmente impensada de Jeroboão, filho de Nebate. Duvidou daquilo que Deus havia dito, daquilo que Deus havia proferido pela boca do profeta Aías. O Senhor nos chama para uma grande missão, mas cabe a nós andar de acordo com o que ele nos ordenou. Como se fosse pouco, Acabe agora andar e praticar os pecados cometidos por Jeroboão, filho de Nebate. A Bíblia diz, e até há certa ironia no texto sagrado, que diz que não bastasse andar pelos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, ele vai tomar por esposa, ele vai casar-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, um rei pagão, uma mulher pagã que estava agora influenciando fortemente o homem que já não tinha tanto temor a Deus assim, diga-se de passagem. Ele casa-se sem consultar ao Deus de Israel, e isso fez com que o reino se destacasse por maldades, por pecados, pelo desvio moral, pelo desvio espiritual, pelo culto a Baal, pela perseguição aos profetas de Deus, pela perseguição ao profeta Elias, pelo triste, fatídico caso de Nabote, que é algo terrível praticado também por Jezabel e Acabe. Fora aqui um casamento misto e que não é apropriado para conflitos, que é sempre apropriado, diga-se de passagem, casamentos mistos é sempre apropriado para combates, embates, conflitos relacionados à fé. Faz diferença se casar dentro da vontade de Deus. Não dizemos isso que o rei Acabe não tinha amor por Jezabel, e sim que ele não consultou o Senhor, mas isso é reflexo da conduta de vida deste homem, e ele, por certo, não consultou a Deus, como também não iria consultar, visto o seu caráter ser extremamente duvidoso, um homem extremamente suscetível a ser agora incitado pela sua esposa, e ela o incitava, e nós vemos aqui claramente que Acabe era um homem fraco, era um homem extremamente sujeito à vontade da sua esposa, e aqui claramente se vê no caso de Nabote, que quando este se recusa a negociar a sua herança com Acabe, ele volta para casa e ele fica emburrecido, ele fica agora como um menino mimado, sem querer se alimentar, e Jezabel, vendo aquele comportamento, vai até mesmo exortá-lo, e ela vai criar um meio maligno para que este Acabe conseguisse agora aquilo que lhe era desejado, ou seja, a vinha de Nabote. E aqui eu abro um parêntese para dizer para você, jovem, que você também possui uma herança de Deus em sua vida, um chamado de Deus em sua vida, e eu quero lhe dizer uma coisa, isso precisa ser inegociável também. Você não pode vender, você não pode trocar, ou quizás desejar ter algo superior àquilo que é seu de direito. Saiba que aquilo que é seu por direito já é a porção mais plena e abençoada de Deus para a sua vida. Então abrace-a e não negocie a sua fé, assim como fez Nabote. Ainda que sejamos perseguidos, ainda que soframos agruras e até mesmo a morte, como no caso de Acabe. Mas não negocie a sua herança.
O segundo ponto fala sobre uma influência em Israel. Jezabel se torna uma grande influenciadora em Israel. Podemos dizer que ela era uma grande evangelista no contexto do culto pagão e a instauração do culto a Baal em Israel. Primeiro, ela leva e ela consegue, ela tem êxito em levar o povo de Israel à idolatria. Como já percebemos, o líder ele tem esta capacidade de influenciar os seus liderados e por isso nós temos que ter cautela naqueles aos quais constituímos líderes e que lideram então o povo de Deus, porque de fato o líder tem esta habilidade de influenciar aqueles que são liderados. Então Jezabel é uma prova clara de que exerce uma grande e maligna influência na história de Israel. Ao invés de influenciar de forma positiva, totalmente negativa é a influência desta mulher no contexto Israel. Casando-se com Acabe, ela leva o culto, ela consegue instaurar, ela consegue construir templo a Baal e oficializar o culto a Baal como culto oficial do Reino do Norte no tempo de Acabe. E o costume destes cultos pagãos estava totalmente relacionado à prostituição cultural. Baal era considerado, por exemplo, o deus da fertilidade, em muitas ocasiões representado por um touro. E a palavra Baal no Antigo Testamento, ela justamente tende a significar possuidor, marido, amo ou senhor. Este termo passou a ser usado como o objetivo de designar este deus semítico da tempestade, tido por mais importante entre os cananeus, o deus da produtividade, o Deus que gera a fertilidade para o campo, para as colheitas, e aí não é de se estranhar porque que agora Elias entra em cena diante de Acabe dizendo, segundo as minhas palavras, não cai orvalho e nem chuva na terra de Israel. É Deus querendo desmoralizar esta fama de Baal nos termos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então veja, naquele tempo, quando este povo buscava Baal, eles estavam certificando de que teriam êxito para que tivessem chuva e as colheitas fossem garantidas. Veja, eles sempre estavam prostrados diante dos Balins e também de Astarote, que aos olhos dos seus adoradores eram responsáveis, veja, por iniciar os processos que faziam a manutenção da vida. Veja, e aqui mais uma vez nós vemos Deus agora, e isto é extremamente importante quando há aquela grande convocação de Elias lá no Monte Carmelo, ali há uma desmoralização daquele culto pagão estabelecido por Jezabel em Samaria, e o nome de Deus é glorificado, e a expressão máxima de Elias naquele contexto é só o Senhor é Deus. Os cultos cananeus geralmente eram oferecidos tendo como elementos esta prostituição cultural, bebedeiras e muitas práticas que em nada glorificam o nome do Senhor. A quebra dos valores sexuais no que tange ao matrimônio, a falta do discernimento trazida pela ingestão do vinho, mostrava bastante o resultado daqueles cultos pagãos e o tipo de comportamento que estes profetas e aqueles que cultuavam a Baal demonstravam. Esses profetas, ou os profetas desses deuses, também ofereciam sacrifícios, deuses, e num caso específico, no Monte Carmelo, como já disse, nós vemos que os profetas de Baal começaram a se cortar, começaram a se autoflagelar para que pudessem receber uma resposta de Baal. E veja, é extremamente curioso que até mesmo nesses dias atuais, acredite você, nesses dias atuais, muitos ainda acham que a autoflagelação atrai a atenção de Deus. O uso do silício, azorragues ainda fazem parte da cultura de muitas pessoas que pensam que se autoflagelando irão se aproximar de Deus.
mas a autoflagelação dos profetas de Baal, dos profetas de Azera, eram 850 profetas ali naquele monte contra um único profeta de Deus naquele momento, chamado Elias. E nós vemos que esses profetas de Baal foram desmoralizados, como desmoralizado foi Baal, e o nome do Senhor foi glorificado. Jezabel também persegue e mata os profetas de Deus. É dito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, por exemplo, que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e que de 50 em 50 os escondeu numa cova e os alimentava com pão e água. Veja o massacre que os profetas verdadeiros estavam submetidos no tempo de Jezabel. Aqui nós vemos este homem piedoso chamado Obadias, cuidando e zelando de pelo menos 100 profetas de Deus. Jezabel, dá ordem para que os porta-vozes de Deus fossem mortos e que a palavra profética fosse calada naquele reino de Israel. Mas a nação não podia ficar sem profetas. Ao matar grande parte dos profetas de Deus, Jezabel instituiu outros mais de Baal, e eles corroboravam com as práticas pagãs dos fenícios, e suas profecias não vinham do Espírito de Deus. Basta lembrar no caso de Josafá e Acabe fazendo uma aliança, uma coalizão, para lutarem juntamente com Acabe em Ramote-Gileade, e ali os 400 profetas que profetizavam para Baal apenas profetizavam aquilo que Acabe desejava ouvir. A inclinação dos corações daqueles profetas era má, mas levanta-se então um profeta de Deus, um profeta que não teme falar a verdade e profetiza com autoridade, este profeta chamado Micaías. E ele, de forma sucinta, clara, e ele até mesmo combatendo aquele profeta chamado Zedequias, filho de Kenaana, de que se o rei Acabe retornasse da guerra vivo, ele não teria sido instrumento de Deus para falar naquela ocasião. Grande fora esta palavra profética de Micaías, e a palavra de Deus, do conselho de Deus, estava na boca de Micaías. E na boca daqueles 400 profetas, o que falava? Um espírito de engano na boca daqueles profetas, como também há um espírito de engano na boca de muitos profetas atuais. Esses que ficam pelo Facebook afora, eu tenho entendido qual é o Deus que tem falado na boca deles. É o Deus deste século, que cega o entendimento para que neles não resplandeça a luz de Jesus Cristo. Tenhamos discernimento para que refutemos este espírito de engano, este espírito de Jezabel que ainda está atuante nos dias atuais. Então veja, a profecia é fruto direta da revelação divina. É estar no conselho divino e receber a palavra profética. Ela não advém de estudos, de leitura de um texto sagrado, de uma análise, de uma interpretação e de homilética, pois essas são atividades do intelecto humano. E não foi por palavras ou atitudes do intelecto humano que Samuel ungiu a Davi, por exemplo, ou a Saul e a Davi, por exemplo, como reis, e que Elias então confronta Acabe, ou que José, por exemplo, o pai de Jesus Cristo, teve as orientações para que preservasse então a vida do recém-nascido Jesus Cristo. Foram orientações divinas, diretamente de Deus. Profecias com propósitos nobres, diferente do que se vê por aí na boca destes profetas atuais. Outro dia estava vendo um homem profetizando pendurado em galho de uma árvore pelos pés, e ali ele de ponta cabeça profetizando. Queridos, nós precisamos começar a refutar com a autoridade de Deus estes pseudo-líderes, pseudo-pastores, pseudo-profetas que profetizam o engano e devem ser refutados à luz da palavra, à luz do discernimento espiritual. O terceiro ponto fala que ela, Jezabel, organiza e planeja a morte de um inocente.
É um outro pecado cometido dentre tantos pecados, diga-se de passagem. Este é mais um praticado por Jezabel. Manda matar a Nabote. Há aqui uma construção maligna de uma acusação infundada, né, em que duas testemunhas, filhos de Belial, se levantam para se opor a Nabote, dizendo que este havia blasfemado contra Deus. E ali ele é sentenciado à morte por apedrejamento. Veja, Jezabel vai criar todo um estratagema maligno para ceifar a vida de Nabote. Por quê? Porque Nabote simplesmente não quis negociar com o rei Acabe aquilo que era seu por direito. E dentro do contexto da lei, esta herança deveria permanecer na família de Nabote. E aqui vê-se o caráter de Acabe e o caráter terrivelmente maligno de Jezabel, né? E este é extremamente um ponto triste na vida de Nabote, mas que vai mostrar também uma grande sentença da parte de Deus em relação às sentenças divinas, em relação à vida de Acabe e também de Jezabel. Quando a notícia da morte de Nabote chega aos ouvidos de Acabe, ele imediatamente vai logo para tomar posse da vinha de Nabote, mas curiosamente tem alguém aparecendo ali também na história. Quem está aparecendo ali? Você consegue me responder? Vou te dar um tempinho aí para você pensar e responder. Quem entra na história? Pronto, já deu tempo de você pensar. E agora eu digo, lá está a pedra no sapato de Acabe. Lá está o espinho na carne de Acabe, chamado Elias. Para surpresa de Acabe, quem aparece lá? Ele mesmo, Elias, e começa a falar a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos 19 ao 21. E eu quero ler esse texto para você. E diz: Deus manda Elias falar a Acabe. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre, em Israel. A sentença estava lançada, o machado estava posto à raiz da estrutura e do legado familiar de Acabe. Este é um ponto culminante da sentença de Deus a respeito da vida de Acabe, de Jezabel e de toda a família de Acabe. O terceiro ponto diz o fim de Jezabel. Primeiro, tentou com Acabe destruir Elias. Um dos profetas mais expressivos do Antigo Testamento é justamente Elias, conhecido como profeta de fogo. Ele foi usado por Deus de forma extraordinária, de forma impetuosa, realiza grandes sinais, prodígios, milagres, busca restaurar a fé no Deus de Israel. Ao encontrar-se com o mordomo chamado Obadias, o piedoso Obadias, homem temente a Deus e que havia escondido 100 profetas, 50 em 50 em algumas cavernas, dando-lhes água e pão e assim os sustentando. Veja, ali naquele encontro há uma forma gloriosa, né? Onde nós vemos agora este homem convocando Acabe para que se reunisse com Elias no Monte Carmelo. Tal informação não impediu que Elias obedecesse a Deus e fosse usado por Deus de forma poderosa. Jezabel teve a oportunidade de se arrepender diante de tantos sinais, milagres e prodígios realizados pelo profeta Elias. Até mesmo o fato de que ela viu por certo os grandes sinais operados por Elias lá no Monte Carmelo, fez descer fogo do céu, intervir na natureza, impedindo a chuva e se manter vivo quando era caçado por Jezabel. Veja, isso não foi bastante, isso não foi suficiente
para fazer com que aquele coração endurecido de Jezabel pudesse se converter ao Deus de Israel. Suas convicções estavam sólidas e isso fora o bastante para a sua ruína. Aprendemos aqui que devemos atentar à luz da palavra de Deus e sempre nos aproximar desta santa e bendita palavra e não vivermos sob uma teimosia que nos levará de fato ao fracasso, mas que aprendamos à luz da palavra de Deus e aprendamos a não praticar estas ações praticadas por Jezabel. E eu estou convicto de uma coisa: assim procedendo, o nome de Deus é glorificado e a nossa vida ela também é abençoada. O segundo ponto, ela foi morta segundo a palavra do Senhor. Jezabel levou as tribos do norte à apostasia religiosa, à adoração a Baal, matou os profetas do Senhor, perseguiu Elias, foi responsável pelo assassinato covarde de Nabote. Os crimes que Jezabel cometera foram tão graves, mas tão graves, que Deus decreta a morte desta mulher em duas ocasiões. Em duas ocasiões nós encontramos as sentenças a respeito de Jezabel. No primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 23, o texto diz: Elias disse, e também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. O lugar que foi tomado por Nabote, veja, justamente o lugar que foi tomado de Nabote serviu de julgamento e punição à rainha de Israel. E a segunda vez que esta mulher Jezabel recebe esta palavra dura da parte de Deus agora é pela boca do profeta Eliseu, quando este vai ungir a Jeú como rei sobre o reino do norte. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9, versículo 7. O julgamento divino. Esse julgamento divino ainda levou certo tempo para se cumprir, mas veja, de Deus não se zomba, de Deus não se deixa escarnecer, e ainda que seu juízo aparenta estar tardio, mas no tempo certo o juízo virá, não se deixe enganar. Então veja, as maldades de Jezabel não foram ignoradas por Deus, e a seu tempo a justiça fora cumprida, e cumpriu o que foi dito quando Jeú, que foi ungido rei de Israel por Eliseu, entrou no palácio de Jezreel e mandou jogá-la de uma das janelas da habitação real. E assim, de forma trágica, de forma vergonhosa, a vida de uma rainha feiticeira e prostituta chamada Jezabel estava sendo ceifada. Quando Jeú quer ver dignidade em Jezabel para mandar sepultá-la, uma vez que ela era uma rainha, quando os servos iam sepultá-la, a Bíblia diz que só encontraram o crânio, os pés e as mãos. O Senhor havia dito através do seu servo Elias que os cães haveriam de comê-la. Assim fora dito, assim se cumpriu. Esta é a nossa personagem de hoje, que traz um ensino de como nós não devemos nos comportar diante da nossa vida cristã, e que o Senhor possa agora ministrar de forma mais poderosa este contexto ao seu coração, e que esta personagem seja um assunto em voga dentro da sua casa, que você estude, tenha este assunto por devocional, e este aprendizado é extremamente importante, extremamente relevante para os nossos dias. Jezabel serviu um falso Deus, influenciou Acabe a servir este falso Deus, instaurando um culto a Baal em Israel. Não trocou o seu Deus, mesmo vendo o Deus de Israel intervindo na natureza, intervindo na vida de Elias e operando grandes sinais e prodígios. Por causa da sua impiedade, foi julgada pelo Senhor e entrou para a história como um exemplo a não ser seguido. Quando falamos de um exemplo a não ser seguido, falamos e praticamente lembramos imediatamente de Jezabel. Que isso sirva-nos de lição. Servimos a um Deus vivo e não podemos substituir o eterno por algo que não tem valor algum. E nem devemos ser influenciados por aqueles que não têm compromisso com Deus.
A verdade é que nós fomos chamados para sermos influenciadores. Sejamos, pois, influenciadores. Influenciemos, pois, e o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Se você ficou até agora, eu quero primeiramente lhe agradecer, louvar a Deus pela sua vida, pelo seu apoio. E se você não se inscreveu ainda, não saia desse vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu comentário, sem deixar o seu like abençoado, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Assim eu suplico a pessoa bendita do teu Espírito, a Deus, que visite aos teus filhos agora e lhes conceda a tua bênção, a tua paz, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.